Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, terça-feira, dia 1º de março. Vamos caminhar com Jesus? Estamos aí, estamos de volta, né? Segundo dia depois da interrupção, motivada pelo meu quadro de doença. Mas graças a Deus já estou bem melhor. Hoje eu passei um dia até bom, sabe, pessoal? Consegui dormir direito, consegui fazer as coisas direito. Estou com muito calor, realmente estou com muito calor, tanto que eu estou com o ventilador aí praticamente no máximo, né? Mas isso aí tá tudo bem, tem ventilador, tá tudo resolvido, né? Hoje a gente está, como sempre, encaixando as leituras, né? E a leitura de hoje ela tem uma compreensão difícil. Ela tem uma compreensão difícil porque a gente não está acostumado. A gente vê as coisas com o olho que a gente foi ensinado a ver, não com o olho que a gente devia ver, né? Então, é por isso que essa leitura é difícil, só por isso. Mas vocês vão ver que no fim das contas a questão é muito simples, né? Vamos dar aquele nosso tempinho, aquele momento de espera até alguém chegar, né? Hoje eu não sei nem como é que tá, porque hoje está um dia muito tumultuado, né? É um feriado, porque seria terça-feira de carnaval, mas não tem carnaval. Mas aí também não tem, mas tem. Então ficou uma coisa assim, ensandecida, né? Ficou uma coisa que a gente acabou que não sabe o que fazer, né? Uma coisa muito louca. Mas tudo bem, deixa pra lá. O importante é a gente tocar as coisas adiante, né? E ir resolvendo os problemas uma coisa de cada vez. Isso é que é essencial, né? Então vamos aí, né? Volto a te dizer, continuo me perguntando, pedindo a minha opinião sobre a questão da Ucrânia, sobre a questão da União Soviética, quem atacou, quem não atacou. Pessoal, eu não sei nada disso. Eu sei que não pode ter guerra, eu sei que não pode ter morte, eu sei que não pode ter sofrimento, né? Oi, Ana Lúcia, boa noite, paz e bem. Sabe, Ana, eu estava justamente falando aqui que tem algumas pessoas que estão me perguntando sobre essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E eu estava dizendo que eu não tenho como responder, porque eu não entendo de política internacional, eu não entendo de geopolítica. Então eu sou contra todas as guerras. Eu acho que tem que superar todas as guerras, todos os conflitos, todas as agressões. Nós temos que buscar um mundo de paz, né? Entrou mais alguém? Oi, Roberta. Boa noite, paz e bem. Então, daqui a pouco a gente está começando a nossa leitura de hoje, que é a continuação, literalmente, da leitura de ontem. Oi, Lázara. Boa noite, paz e bem. Literalmente, assim... continuação mesmo da leitura de ontem. Essa tossezinha que vocês viram até anteontem estava insuportável, né? Hoje já está bem melhor, graças a Deus, né? Se eu não ficar falando muito, resolve, né? Então agora, oi, Isabel, minha filha, boa noite, paz e bem. Então vamos aqui fazer a nossa reflexão. Daqui a pouquinho está começando, né? E a gente vai fazer essa visão, né, das coisas, né? Isabel, daqui a mais um pouco eu vou te mandar aquilo que eu estou te devendo, aquele plano da sua... que a gente combinou de você se preparar para a sua quaresma. Acho que você vai gostar da minha proposta, tá? É muito simples, mas
Se você fizer, você vai achar muito interessante, tá? Eu preparo isso, pessoal, preparo coisas individualizadas, né? Acho que não, assim, o crescimento de cada um é o crescimento de cada um, não existe um crescimento genérico. Então, às vezes, até a gente tem que pensar alguma coisa para aquela pessoa, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Como eu havia dito, isso é literalmente a continuação do evangelho de ontem, do jovem rico, né? Jesus termina dizendo como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Pedro, mas então o que será de nós? Ele diz: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E Pedro: mas e nós que deixamos tudo? Sabe, o problema para a gente entender esse evangelho é a gente sair da ótica do mundo, é a gente abandonar a ideia que nós vivemos. Porque o mundo, né, o mundo existe quando você fala. O mundo, você pode falar do local geográfico, esse planeta que nós habitamos, né? Ou você pode falar de uma disposição que é contrária ao plano de salvação. Então, quando lá no prólogo de João descreve assim: e Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho unigênito, ele está falando do planeta. Mas quando Tiago fala não se deixar contaminar pelo mundo, ele não está falando do planeta, e sim dessa disposição que é contrária ao plano de salvação. Então, quando a gente está falando aqui que a gente tem que abandonar a ótica do mundo, é essa disposição contrária ao plano de salvação. Na cabeça do judeu da época, a riqueza era uma manifestação de seguimento de Deus, de estar cumprindo a aliança com Deus. Então, era muito natural que eles esperassem que os ricos tivessem um lugar especial. E quando Jesus sugere que os ricos podem não ter esse lugar especial, na cabeça desses homens ficou muito estranho, né? Ficou muito esquisito. E para Pedro isso foi especialmente duro. Porque Pedro tinha um barco dele, tinha o sustento dele, e ele deixou isso e passou a seguir Jesus, né? E ele vivia do que os aliados, do que os discípulos deixavam com ele. Então, quando Jesus fala isso, na cabeça de Pedro fica muito difícil essa visão, porque ele ainda está com a mesma visão que o homem rico. O homem rico, Jesus vira e fala assim: abre mão do que você tem, dá aos pobres. Acontece que se a gente
pensar bem, se a gente tivesse um pouco de clareza no nosso pensar, quando Jesus vira e fala assim, quem tiver deixado a casa, ele não disse quem vendeu a casa. Ele não disse quem abriu mão da casa. Ele disse quem tiver deixado. Sabe, é muito interessante porque para o jovem ele fala assim, vende os teus bens. Para Pedro ele diz quem deixou a casa. A palavra pode parecer igual, mas não é. Aqui existe um sentido onde você estaria pondo as coisas em comum. De fato, no Atos dos Apóstolos existe uma passagem que fala isso. Os discípulos vendiam os seus bens e colocavam o dinheiro na bolsa comum, ou colocavam os bens para o uso comum. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui não é que a gente está pregando um voto de pobreza, um voto de miséria, um compromisso com a miséria. A gente está pregando aqui um pedido para não cair na opulência. Sabe, esse pedido é um pedido que existe desde o início da igreja. Alguns dos pais da igreja, alguns dos primeiros grandes teólogos chegam a ser duros. Eles chegam a dizer, por exemplo, que a comida que estraga você tem armazenada, ou que estraga, depende da tradução, na sua despensa, é aquela que você roubou do faminto. A roupa que sobra no teu armário, você tirou do desnudo. Ou seja, eles dão uma visão que a opulência está contrária ao plano de Deus. Se de fato todos nós colocássemos o que temos, vamos dizer, de sobra em comum, provavelmente todos nós estaríamos mais que satisfeitos. É claro que para alguma parte das pessoas, as pessoas teriam menos. Mas para algumas outras teriam muito mais. E observe bem que não é uma proposta de ter nada, é ter menos. É interessante porque Jesus fala assim, quem deixou o seu campo terá 100 vezes mais campo. É claro que não é uma questão matemática, mas o que ele está dizendo é o seguinte, se você coloca as coisas em comum, acaba que você se beneficia. Porque você também vai ter uma parte, uma restituição. Talvez não na mesma moeda. Talvez, por exemplo, se você abrir mão do dinheiro que você tem em excesso, e aqui eu não estou falando daquela pessoa que tem, sei lá, 20, 25 mil, 30 mil. Não. Estou falando de gente que tem dinheiro mesmo. Estou falando de gente que gasta 5 mil numa garrafa de vinho, 10 mil. Né? Tem gente que come carne com 1 quilo de mais de R$1.000. Né? Ou seja, 1 quilo de carne custa mais que um salário mínimo. Né? Quando você tem gente com esse poder aquisitivo, se ele abrir mão de parte do que ele tem, ele provavelmente não vai receber mais. Mas ele terá outros ganhos. Essa pessoa poderá ter uma sociedade mais justa, mais pacífica, uma sociedade com menos violência. Entendem? Sabe, colocar as coisas em comum, e é muito interessante porque Jesus fala assim, quem fez isso em meu nome e do Evangelho. Ou seja, ele não está falando de uma prática qualquer, ele está falando disso aqui,
Você entender que em Jesus nós somos todos irmãos. E sendo todos irmãos, não tem por que a gente não cuidar dos nossos irmãos. E a partir do momento que eu deixo em casa minhas duas irmãs e me preocupo com minhas várias irmãs e irmãos que estão fora, eu ganho esses irmãos e irmãs. E esses irmãos e irmãs me ganham. E eu passo a ter vários irmãos e várias irmãs. E quando for necessário, eu terei também o meu apoio. Quando for necessário, eu tenho certeza que virão as pessoas ao meu encontro. Por quê? Porque nós colocamos tudo em comum. Colocar tudo em comum não é uma proposta, vamos dizer, abstrata. É uma proposta concreta que nós podemos exercer hoje. Sabe, os povos originários do Brasil, por exemplo, eles falam em bem viver. Então, por exemplo, os povos originários brasileiros, eles não têm a minha plantação. Você vai numa aldeia indígena, você não tem a roça do índio fulano, a roça do índio cicrano, a roça do índio beltrano. A roça é de todos eles. Cada um tem seus filhos e suas filhas, mas as crianças convivem juntas e são educadas pela comunidade. Até existe alguns índios mais velhos, alguns indígenas mais velhos, umas indígenas mais velhas, que até passam conhecimento, dão instrução, mas a obrigação do cuidado é de todos, né? Sabe, se você vai nos povos originários do Oriente Médio, não existe o conceito de órfão. Como assim, Bernardo? Não existe. Se uma família for morta toda e sobrar uma criança, o vizinho mais rico que tiver assume a criança para ele. É uma honra para ele assumir aquela criança. E é como se fosse seu filho. É como se fosse sua filha. Porque é algo que se põe em comum. Sabe, a ideia do bem viver é uma ideia essencial. É você virar e dizer assim: para eu viver bem, eu posso até pedir ajuda ao outro, mas não exploro o outro. Eu posso até contratar um trabalho dessa pessoa, mas eu não faço esse trabalho em condição desumana ou de forma aviltante. Eu posso até usar o meio ambiente, mas não de forma a destruí-lo. Ou seja, se eu entendo que a casa comum é comum, se o meio ambiente é de todos nós, quem sou eu para destruir ele? Não tenho esse direito, não tenho essa autorização. Entendem essa ideia? Entendem essa realidade? E é por isso que a gente pode fazer uma coisa diferente, que a gente pode produzir uma coisa a mais, que a gente pode conseguir mais do que antes. Então, a ideia que Jesus coloca aqui é uma ideia muito concreta. A ideia que você coloca as coisas em comum para o bem de todos. Aliás, isso inclusive Paulo depois fala, que os dons que o Espírito Santo dá às pessoas são dados para a comunidade à vista do bem de todos. É o que a gente vê em Atos, onde todos dispõem dos seus bens de acordo com a necessidade de cada um. É onde nós vemos os povos originários do mundo inteiro. Os aborígenes australianos,
tuaregues africanos, os povos palestinos e árabes, os indígenas da Amazônia, do sul do Brasil, das regiões andinas, os astecas e os maias, todos os povos tinham essa visão. Nós estamos perdendo essa visão quando nós começamos a cair no mundo, nessa disposição contrária ao plano de salvação, onde eu sou mais importante, onde eu preciso ter o meu prazer, o meu bem, a minha felicidade, a minha alegria, e dane-se os outros. Sabe, pessoal, a gente não vai mudar as coisas de hoje para amanhã. Mas, e se a gente pudesse pensar diferente? Se a gente pudesse ensinar diferente? Se a gente pudesse viver diferente? Acho que essa é uma proposta. Se vocês não tiverem uma proposta, pensem nisso durante a quaresma. Vou me despedir agora deixando a minha bênção. Tá? Tá na hora já está quase na hora. Eu vou me despedir deixando a minha bênção, deixando um grande abraço. Amanhã, para nós que somos católicos, é um dia importante. A quarta-feira de cinzas é o dia de colocar cinza no rosto e na testa. Que essa cinza na testa não seja só um sinal exterior, seja um motivo de repensar a vida. Para você que não é católico, o Papa Francisco está fazendo um convite. Ele está fazendo quase uma súplica. E eu vou me juntar a ele nessa súplica. Amanhã, vamos rezar pela paz no mundo. Se você puder, para um momento e reza pela paz no mundo. Se você puder abrir mão de alguma coisa que você ia fazer amanhã para pensar na paz no mundo, especialmente para aquela região em conflito ali, a Ucrânia e todas as outras regiões em conflito, em guerra que nós temos no mundo hoje, para que a gente possa construir um reino de paz. Como dizia Dom Pedro Casaldaglia, que a gente possa caminhar para uma terra sem mares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos vir. Amanhã rezemos pela paz. Amanhã nos encontramos às 19h30. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.